Olá a todos. Vamos resolver o exercício 7 da UBF. O enunciado é assim: uma carga Q negativa, eu já desenhei aqui no esquema a carga negativa, de massa M, esqueci de colocar massa M, deixa eu colocar aqui, massa M, é colocada em repouso. Se ela é colocada em repouso, então a velocidade inicial, já vou escrever, a velocidade inicial dela vale 0. No ponto 0, 0. O ponto 0, 0, né, se a gente perceber lá pela figura, aqui é o eixo X, na horizontal para a direita, e o eixo Y aqui para baixo. O ponto 0 é esse que ela coloca a carga aqui, né? Então vamos colocar aqui o 0, 0. O X vale 0 e o Y vale 0. Deixa eu escrever aqui, 0, 0. Aí ela continua dizendo assim: de um sistema de coordenadas XY que está posicionado numa região com dois capacitores de placas planas. O capacitor 1 tem uma separação entre as placas de 2L. Então, o capacitor 1 são esses cujas placas aqui estão verticais. Deixa eu achurar ele. Esse daqui é o capacitor 1, né? Essas são as duas placas, aqui na esquerda e aqui na direita, verticais. E eles estão separados por uma distância de 2L, ó, L mais L. Cadê? E o capacitor 2 de 2H. O capacitor 2 é esse menorzinho aqui, ó, que eu estou achurando agora, e a distância, e as placas dele estão na horizontal aqui na minha figura, e a distância entre as placas é 2H. Aí ele fala: os capacitores 1 e 2 estão posicionados perpendiculares entre si e submetidos a uma diferença de potencial respectivas de V1 e V2, conforme indica a figura abaixo. Então, repara, o capacitor 1, que é esse vertical, ele está submetido a essa diferença de potencial aqui, ó, V1, né? Está lá na figura. E o capacitor 2 a essa diferença de potencial aqui, que ele chamou de V2. Aí ele continua dizendo assim: desconsidere efeitos da gravidade. Então, não tem força gravitacional, não tem força-peso, e efeitos das bordas do capacitor, dos capacitores. Use x e y para representar vetores unitários nas direções x e y, respectivamente. Quando ele diz para desprezar a força gravitacional, ele está querendo dizer que a única força que vai ter nessa carga negativa aqui vai ser a força elétrica. E, portanto, a força elétrica vai ser sempre a força resultante na carga, porque não tem outras forças atuando, só a força elétrica. Então, a força elétrica vai ser a força resultante. Isso é uma coisa que a gente vai usar, lembrando que força resultante é igual a massa vezes a aceleração pela segunda lei de Newton. Isso a gente vai usar algumas vezes no exercício, então vamos já destacar aqui. A única força que está atuando é a força elétrica, portanto ela é a força resultante. Aí ele pede na letra A para determinar a velocidade vetorial da carga Q na posição L0. A posição L0... Só um segundo, desculpa. A posição L0, se vocês notarem, é essa daqui, né? Essa é a posição L0. É quando o x vale L e o y vale 0. Se vocês notarem, por que ele está dizendo isso? Porque essa carga... Bom, primeiro, vamos do começo. Vamos lá, do começo. Esse potencial aqui, ó, mostra que aqui é positivo, aqui é negativo. E, portanto, essa placa aqui vertical do capacitor 1, ela vai ser uma placa positiva. Já vamos colocar. Por quê? Porque ela está ligada ao terminal positivo desse gerador. Então, ela vai ser uma placa positiva, enquanto que a outra vai ser uma placa negativa. Vou colocar o menos aqui, ó, alguns menuzinhos para a gente lembrar. Essa carga aqui, ele falou que é negativa, portanto ela vai ser repelida por essa placa negativa e atraída pela positiva. Então ela vai acelerar para a direita aqui. E repara que na região daqui até aqui, ó, não tem o efeito do outro capacitor, do capacitor 2. Porque lembra que o campo elétrico de um capacitor ele fica só delimitado entre as placas. Então o capacitor 2 ele não influencia o movimento dessa carga desde aqui até aqui. Daqui até aqui, essa carga só se movimenta sob a influência do capacitor vertical, do capacitor 1. Porque o campo elétrico do capacitor 2 ele só fica na região entre as placas do capacitor 2. Já o campo elétrico do capacitor 1 fica entre as placas do capacitor 1. Fica toda essa região aqui. E ele falou para desprezar efeitos de borda, né? Porque na verdade poderia até, num capacitor real, o campo elétrico até ele vem para fora, assim, né? Na borda aqui ele não é retinho. Mas ele falou para desprezar esse efeito. Portanto, essa carga negativa
ela daqui até aqui, ela vai ficar sob efeito só do capacitor 1. E aí quando ela entra nessa região já com uma certa velocidade, aí ela fica sujeita aos dois campos elétricos, dos dois capacitores, tanto do 1 quanto do 2. O 1 continua, mas agora também vai ter o campo elétrico 2. Agora, o que mais que a gente precisa perceber? Esse daqui é o ponto L0. Por quê? Porque ela já andou uma distância L no eixo X, aqui a distância L aqui em cima, e no eixo Y ainda não andou nada. O eixo Y começa aqui, ó, ela não desceu nada. Lembra que a única força que tem atuando é a força elétrica. Então daqui até aqui ela só é acelerada pela força elétrica. Aliás, vamos ver isso daqui agora um pouquinho mais aprofundado. Essa carga negativa, ela vai ser repelida por essas cargas negativas aqui e atraída pelas cargas positivas. Ou você pode pensar que ela vai ficar sujeita ao campo elétrico do capacitor 1, o campo elétrico do capacitor 1 desde esse ponto até esse ponto. Só um pouquinho. Continuando então. Portanto, nessa região desse ponto aqui do 0,0 até o ponto L0, qual vai ser a força? Eu vou redesenhar a carga aqui, ó. Qual vai ser a força que vai estar atuando nela desde 0,0 até L0? A força que vai estar atuando nela é uma força para a direita, é uma força elétrica para a direita, e essa força ela é uma força devido ao capacitor 1, portanto eu vou chamar de F elétrica 1, ou só F1. E lembra que a força elétrica é calculada, quando a carga está imersa no campo elétrico, ela é calculada como módulo da carga Q vezes E1. Se vocês me permitem, eu não vou ficar toda hora colocando o módulo aqui, as duas barrinhas do módulo, porque isso tomaria muito tempo. Então eu vou chamar só de Q vezes E1, mas lembrando que esse Q é o módulo da carga. E E1? E1, lembra que eu posso descobrir o E1 por aquela relaçãozinha, né? Diferença de potencial é igual a E vezes D. A diferença de potencial entre as placas do capacitor 1, ele chamou de V1, V maiúsculo. Então a diferença de potencial ele representou pela letra V. Eu vou colocar esse V com essa perninha para representar a diferença de potencial. Eu prefiro a letra U, mas ele chamou de V. Então V1 é igual a E1 vezes D. Qual a distância entre as placas desse capacitor? A distância entre as placas desse capacitor é 2L. Portanto, V1 é igual a E1 vezes 2L. Repara que V1 é a diferença de potencial ao longo entre as placas. Então eu tenho que colocar a distância entre as placas. E a distância entre as placas do capacitor 1 é 2L. Daqui eu já posso concluir que a força F1 vai ser igual ao módulo de Q, que eu estou representando só por Q, vezes E1. O E1 eu posso descobrir daqui, ó. O E1 vale V1 sobre 2L. V1 sobre 2L. Só que essa força, enquanto a partícula está se deslocando desde 0 até 0,0 até L0, nessa região aqui, essa é a única força atuante, portanto ela é a força resultante. Se ela é a força resultante, eu posso igualar isso com a fórmula da força resultante, que é massa, que ele falou a massa vale m, vezes a aceleração. E essa aceleração é uma aceleração no eixo x, portanto eu vou chamar de AX. Aqui eu posso pegar esse m que está multiplicando, passar dividindo, então eu descubro que AX é igual a Q, módulo de Q, né, que eu estou chamando só de Q para ficar mais simples, vezes V1 dividido por 2ml. 2ml. Essa é a aceleração no eixo x. Agora, depois que a carga passa desse ponto aqui, já vamos generalizar, né? Depois a gente resolve a letra A e a letra B, mas já vamos pegar algumas ideias centrais para depois desenvolver o problema. A partir do momento em que a carga chega nesse ponto, agora ela continua sujeita à força F1, essa força não muda, né? Essa força F1, só que agora ela também fica sujeita à força F2 na vertical para baixo. Por que para baixo, né? Alguém poderia perguntar, mas por que para baixo? Porque lembra que, deixa eu colocar o vetorzinho aqui, lembra que essa carga é negativa. E aqui, ó, se vocês notarem,
Esse capacitor aqui, o potencial aqui, ó, esse aqui é o polo positivo e esse aqui é o polo negativo. Então esse terminal positivo faz com que essa placa aqui de baixo fique positiva e a placa de cima fique negativa. E como aquela carga lá ela é negativa, ela vai se sentir atraída por esses positivos e, portanto, vai ter uma força para baixo. Ou repelida por esses negativos aqui de cima. De qualquer forma, a força nela vai ser para baixo. Poderia muito bem entender essa força também como ela tendo o sentido oposto ao do campo elétrico, né? Porque a carga é negativa, e lembra que a força ela é calculada, a força elétrica, só recapitulando aqui rapidinho, força elétrica é calculada como Q vezes Z. Q vezes Z. Então, como essa carga é um número negativo, a força e o campo elétrico vão ter sentidos opostos. Nesse caso aqui do capacitor 2, o campo elétrico é para cima, porque lembra que o campo elétrico nasce nas positivas e morre na negativa. Se o campo elétrico é para cima, a força é para baixo. E a mesma coisa aqui para o capacitor 1. Né? Para o capacitor 1, o campo elétrico é para a esquerda, então a força elétrica é para a direita. Bom, de qualquer maneira, quando ele chega nesse ponto, repara uma coisa, quando ele chega nesse ponto, ele já tem uma velocidade V. Ele já tem uma velocidade V. Eu vou representar a velocidade pela letra V maiúsculo, V minúsculo, para não confundir com o V maiúsculo da diferença de potencial. Então, quando ela chega nesse ponto aqui, a carga já tem uma velocidade V para a direita. Por quê? Porque ela foi acelerada daqui para cá. Lembra que ela estava em repouso, ela foi acelerada por uma força para a direita. Quando ela chega nesse ponto, ela já tem uma velocidade para a direita. E lembra que desse ponto até esse ponto só tinha uma força para a direita que puxava ela. A partir desse ponto, essa força para a direita continua, não muda, é a mesma força, só que começa a surgir também uma força para baixo. De tal forma que essa carga faz um movimento assim. Aqui é retilíneo o movimento, e ela vai acelerando, 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 acelerando. Quando chega aqui, como ela fica sujeita também a uma força para baixo, ela continua indo para a direita, porque continua tendo uma força para a direita, mas tem uma força para baixo também, portanto ela desvia a trajetória dela. E depois a gente vai ver que o exercício vai pedir que ela bata bem aqui nesse pontinho, mas isso a gente vai ver depois. De qualquer forma, quando ela chega naquele ponto lá, ela também tem uma força para baixo. Ela também tem uma força para baixo que é F2. E é F2. Para baixo. Continua tendo a força para a direita, F1, mas também tem a força para baixo, F2. E a gente vai raciocinar agora só com a força para baixo, que eu vou até pintar de outra cor aqui. Só a força para baixo. Eu vou separar o movimento em duas direções. Um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y. O movimento no eixo Y fica sujeito a só essa força aqui. E como é que eu calculo essa força? Mesmo raciocínio que eu desenvolvi aqui em cima. A força F2 vai ser igual ao módulo da carga, módulo da força, né, vai ser o módulo da carga vezes E2. E da mesma forma, eu posso usar aquele U igual a E vezes D, agora aplicado para o capacitor 2, U igual a E vezes D, a diferença de potencial entre as placas do capacitor 2, ele chamou de V2, V maiúsculo, para não confundir com velocidade. Isso é igual a E2 vezes a distância entre as placas do capacitor 2. A distância entre as placas do capacitor 2 é 2H. Então, vezes 2H. Aqui, repara que eu posso passar esse 2H dividindo para descobrir o E2 e pego o E2 e jogo aqui na fórmula da força. Então, fica F2, vou abaixar um pouquinho aqui. F2 é igual a Q vezes E2. Mas E2 é V2 sobre 2H. E lembra que isso é a força resultante na direção Y. Na direção Y, essa é a única força. Portanto, na direção Y, essa é a força resultante. Se é a força resultante, eu posso substituir isso igualar isso com a fórmula da força resultante, que é massa vezes aceleração. Mas como essa força resultante é a força resultante na direção Y, então essa aceleração é AY. Da onde eu concluo que AY é igual a QV2 sobre 2mH. E essas duas acelerações que a gente achou, tanto a aceleração aqui em cima, AX,
quanto à aceleração aqui de baixo, a y, a gente vai usar no item A e no item B. Né? Na verdade, no item A só a x, e no item B as duas. Então, vamos lá então resolver o exercício propriamente dito. Na letra A, ele pede para descobrir, determine a velocidade vetorial da carga Q na posição L0. Então, ele quer saber a velocidade que ela tem aqui, nesse ponto aqui da figura, na posição L0. E lembra que, desde que ela foi abandonada do repouso, aqui no 0,0 até aqui, ela ficou sujeita só à aceleração x, não tinha força ainda no eixo y. E, portanto, essa aceleração é uma aceleração constante. Se você observar, olha aqui em cima, a carga é constante, a diferença de potencial é constante, a massa é constante e o L é constante. Então, essa aceleração é uma aceleração constante. Se ela é uma aceleração constante, isso é um move. E se isso é um move, eu posso usar Torricelli para descobrir quanto que vale essa velocidade. Então, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do eixo x, vezes o ΔS do eixo x. Toma cuidado, porque eu estou aplicando essa fórmula para o eixo x, né? Então, aqui é Vx e aqui é V0x. Agora, vamos melhorar um pouquinho essa equação. Agora, é só perceber o seguinte, V0 é 0. Seja no eixo x ou no eixo y, V0 é 0. Ela foi abandonada lá do repouso. Vx é o que eu estou querendo descobrir. Então, fica Vx ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração do eixo x. E quanto que vale a aceleração do eixo x? QV1 sobre 2ml. Deixa eu escrever. Q vezes V1 sobre 2ml. Vezes o ΔS do eixo x. E quanto que vale o ΔS do eixo x daqui até aqui? Daqui até aqui, o ΔS do eixo x é o L, né? A distância que ela anda no eixo x é o L. Aliás, ela anda só no eixo x daqui até aqui. Ela ainda não tem força no eixo y. Então, voltando, isso aqui eu coloco o L. Aqui, repare que eu posso cancelar esse L com esse L, esse 2 com esse 2, e eu descubro que Vx é igual a raiz quadrada porque aqui é Vx ao quadrado, né? Eu só usei Torricelli. Então, Vx é igual a raiz quadrada de QV1 sobre M. De QV1 sobre M. Só que o que o exercício pediu foi a velocidade vetorial. E a velocidade vetorial, ela é Vx na direção x mais Vy na direção y. E ele quer saber isso nesse ponto aqui. Só que nesse ponto aqui não tem velocidade no eixo y ainda, porque ela só foi acelerada no eixo x, lembra? É só a partir daqui que ela vai começar a ter velocidade para baixo no eixo y, na vertical. Por enquanto ela só teve velocidade na horizontal, no eixo x. Portanto, quando ela chega nesse ponto, ela só tem Vx, Vy vale 0. Então a gente pode escrever a velocidade vetorial da seguinte maneira, para dar a resposta final. A velocidade vetorial vai ser raiz quadrada de QV1, sobre M na direção x, mais 0 na direção y. Não tem velocidade na direção y ainda. Então, essa é a resposta do item A. Só ver se bateu com meus cálculos anteriores. Isso mesmo, QV1 sobre M na direção x raiz. Isso aí. Essa é a letra A. Agora vamos fazer a letra B. A letra B é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais trabalhosa, né? Exige um pouquinho mais de raciocínio. Que ele fala o seguinte, determine o valor da diferença de potencial V2 para que a carga Q atinja o ponto 2LH. O ponto 2LH é esse daqui, né? Se você notar, deixa eu fazer em azul para ficar igual das outras vezes. Ponto 2LH. Por que esse é o ponto 2LH? Porque nesse ponto aqui, a distância x é 2L. Ele já andou 2L para a direita. E ele já andou H para baixo. Se você notar, o eixo y está para baixo. Portanto, para baixo é positivo. Então, não é menos H, é mais H mesmo. Então, esse daqui é o ponto que ele quer que a carga bata.
E de fato, né, ela só poderia bater em algum ponto aqui embaixo, porque ela vai ser puxada para baixo, porque ela é negativa, né? Então, né, a gente já viu lá no começo da resolução que como essa placa aqui é positiva, F2 vai ser para baixo. Então, vamos lá. Essa carga, o que ele está dizendo é o seguinte, essa carga ela foi acelerada daqui até aqui só na direção x. A partir desse ponto, ela continua sendo acelerada na direção x, isso não muda, hein? Cuidado. E ela também passa a ser acelerada para baixo, na vertical, na direção y. Só que dependendo da relação entre essa força e essa força, por exemplo, se essa força aqui F2 for muito fraquinha, podia ser que a carga continuasse muito para a direita e batesse aqui, por exemplo. Se essa força F2 para baixo fosse muito forte, podia ser que a carga desviasse muito e batesse aqui, por exemplo. Mas o que ele quer é que a força que está relacionada com a diferença de potencial, V2, seja uma força tal que a carga faça certinho o movimento para bater certinho nessa quina aqui. Essa é a pergunta dele. E agora o raciocínio vai ser assim. Ó. O raciocínio que eu vou empregar vai ser assim. Conforme essa carga vai se deslocando até bater nessa quininha aqui, eu posso pensar que ela tem dois movimentos. Um movimento no eixo x e um movimento no eixo y. Por exemplo, quando a carga está aqui, ó, acompanha meu raciocínio, quando ela está aqui, ela já andou essa distância no x e ela já andou essa distância no y. Quando ela está aqui, assim, ó o x aqui, ela já andou tudo isso no x e ela já andou tudo isso no y. Para eu garantir que essa carga bata aqui, a distância que ela tem que andar no x e a distância que ela tem que andar no x vamos colocar assim, quando ela chegar aqui, quando ela tiver andado uma distância L no x, ela vai ter que ter andado uma distância H no y, quando ela chegar aqui, ao mesmo tempo. Ou seja, o tempo que ela vai levar, e é esse ponto que eu queria chegar, o tempo que ela vai levar para andar essa distância L tem que ser igual ao tempo que ela vai no eixo x, o tempo que ela vai levar no eixo x para andar essa distância L tem que ser igual ao tempo que ela vai levar no eixo y para andar essa distância H. E é isso que eu vou fazer para resolver o exercício. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer, e depois vocês vão entender porquê, é descobrir qual é a velocidade quando ela chega aqui, quando ela chega nesse ponto aqui, ela tem uma velocidade para cá, assim, ó, uma velocidade inclinada. Essa velocidade eu posso decompor em duas componentes. Uma componente Vx e uma componente Vy. Vx é a velocidade com que ela chega no final dessa distância L aqui. Ó. E Vy é a velocidade com que ela chega no final dessa distância vertical H. E a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que vale esse Vx e quanto que vale esse Vy. E é muito simples. Por quê? Porque no eixo x tem uma aceleração constante, é um move. Então eu posso usar a Torricelli de novo para descobrir quanto que vale esse Vx aqui. E a mesma coisa para o Vy. Então como é que eu faço para descobrir esse Vx, o Vx final? Eu vou usar, e depois vocês vão entender por que eu estou descobrindo esse Vx e esse Vy. Mas esse Vx ao quadrado vai ser igual ao V0x ao quadrado mais 2 vezes AX vezes o ΔS no eixo x. E agora eu estou pensando no movimento só daqui para cá. Ó. Não é daqui até lá o final, lá embaixo? Não, eu estou pensando só no eixo x. Então eu estou pensando no movimento daqui para cá. Daqui para cá, qual que é a velocidade inicial do eixo x? Bom, a velocidade inicial do eixo x é essa que eu achei na letra A. Lembra? Já achei. Né? Ele tinha uma velocidade zero, aí ele vai acelerando no eixo x até atingir essa velocidade aqui. Essa velocidade que ele tem, que a gente achou no item A, é a velocidade inicial do movimento que eu vou pegar, porque eu vou pegar daqui até aqui. Então, vamos lá, continuando então. Então vai ficar Vx ao quadrado é igual a V0x ao quadrado, mas quanto que vale V0x ao quadrado? Está aqui em cima, ó, já chama. V0x ao quadrado, isso é Vx, né? V0x, só que ao quadrado, então é só tirar essa raiz daí. Então fica QV1 sobre m, mais 2 vezes a aceleração do eixo x, e a gente já viu quanto que vale a aceleração do eixo x, está aqui em cima, né? É QV1 sobre 2ml, QV1 sobre 2ml, que
V1 sobre 2ml, vezes a distância no eixo x. E quanto que vale a distância no eixo x? A distância que ela anda no eixo x daqui até aqui é L de novo, né? É L de novo, né? Isso é dado do exercício. Então, de novo, vezes L. E aqui, de novo, eu posso cortar um monte de coisa. Posso cortar esse L com esse L, esse 2 com esse 2. E eu descubro que Vx ao quadrado vai ser igual a QV1 sobre M mais QV1 sobre M. QV1 sobre M mais QV1 sobre M dá 2QV1 sobre M. 2QV1 sobre M. Isso é Vx ao quadrado. Então, Vx é igual a raiz quadrada de 2QV1 sobre M. Eu posso escrever isso, depois vai facilitar minhas contas no final, vocês vão ver. Eu posso escrever isso como raiz de 2 vezes a raiz quadrada de QV1 sobre M. QV1 sobre M. Lembra que a raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Então, só coloquei o raiz de 2, separei o raiz de 2 do resto da raiz. Bom, isso daqui é a velocidade que ela chega no final do deslocamento na direção x. Isso que eu descobri foi essa componente aqui, ó, Vx. Lembra que eu estou separando o movimento no eixo x e o movimento no eixo y. E ainda pensando no eixo x, vamos colocar aqui. Lembra que no eixo x é um move, né? E, portanto, se é um move, eu posso aplicar as formulinhas do move. E lembra que, dentre as formulinhas do move, tem a fórmula da velocidade média no move. No move, a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, ela também é igual à média das velocidades, V0 mais V sobre 2. Essa é uma fórmula... desculpa, deixa eu colocar o V aqui, daquele jeito que eu estava escrevendo. Essa é uma fórmula que geralmente os alunos não se atentam, não a memorizam, mas que ela é muito útil. Nesse exercício ela vai ser muito útil. Então, ΔS sobre ΔT é igual a V0 mais V sobre 2. No move, isso só vale no move, a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, também pode ser calculada como a média da velocidade, V0 mais V sobre 2. Isso não vale para qualquer movimento variado, vale só para o movimento uniformemente variado, que é o caso, né? E lembra que aqui eu estou pegando tudo para o eixo x, né? Vamos raciocinar para o eixo x. Então, para o eixo x, qual é a distância, o ΔS, que ela anda? A gente já viu que para o eixo x, desse ponto até esse ponto, a distância que ela anda é L. Então, o ΔS do eixo x é L. O ΔT eu vou chamar de ΔT mesmo. Isso é igual a V0 no eixo x. V0 no eixo x, lembra que é raiz quadrada de QV1 sobre M. Isso é o V0, que é o que a gente descobriu no item A, que também é o que está aqui, né? Aqui, ó. V0x ao quadrado é isso, então V0x é raiz quadrada de QV1 sobre M. Depois, mais V, o V é a velocidade final dela, depois de ter percorrido essa distância no eixo x, L. E a velocidade final dela é essa que a gente acabou de descobrir. Raiz de 2 vezes a raiz quadrada de QV1 sobre M. A gente acabou de descobrir aí. Por isso que eu tive que descobrir ela. Dividido por 2. E aqui eu vou isolar o tempo. Isolando o tempo, eu chego a... O tempo é 2L sobre raiz quadrada de QV1 sobre M mais raiz de 2 vezes a raiz quadrada de QV1 sobre M. Agora, nota que eu posso colocar esse raiz quadrada de QV1 sobre M em evidência. Então, isso fica 2L sobre a raiz quadrada de QV1 sobre M, que multiplica 1 mais raiz de 2. E foi por isso que eu tinha separado raiz de 2 naquela hora lá, só para poder colocar aqui em evidência. Isso é o ΔT no eixo x. Isso que eu descobri foi quanto tempo demorou para ela vir daqui até aqui no eixo x. Primeiro eu descobri quanto que valia essa velocidade final do eixo x, usando o Torricelli. Depois eu usei essa formulinha aí da velocidade média
para o move, que é ΔS sobre ΔT igual a V0 mais V sobre 2. Agora vamos raciocinar tudo a mesma coisa, só que para o eixo Y. Vamos fazer em vermelho. Mesmo raciocínio, só que para o eixo Y. No eixo Y, nota que no começo, quando ela chega aqui, ela só tem velocidade no eixo X. Portanto, a velocidade inicial do eixo Y nesse ponto é zero. A velocidade inicial do eixo Y é zero. No eixo Y. A velocidade no eixo Y é a velocidade com que ela desce. E até aqui ela não estava descendo. Nesse ponto, quando ela chega aqui, ela ainda não está descendo. Portanto, no início ela não tem velocidade de descida, V0y é zero. Agora, quando ela bate aqui embaixo, ela já tem essa velocidade no eixo Y. E vamos descobrir quanto que vale essa velocidade. É só lembrar que no eixo Y também é um move, porque a aceleração do eixo Y também é constante. E vamos usar o mesmo raciocínio. Então, para o eixo Y agora, fica Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do eixo Y vezes o ΔS do eixo Y. Só que o V0 do eixo Y, como eu acabei de dizer, é zero. Então, isso fica Vy ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração do eixo Y. Vamos lembrar quanto que vale a aceleração do eixo Y. A gente já tinha achado aqui antes de começar a resolver o exercício. Ela é QV2 sobre 2mh. QV2 sobre 2mh. Deixa eu escrever então. QV2 sobre 2mh. Lembrando que esse Q é em módulo. E QV2 sobre o que mesmo? Perdi. QV2 sobre 2mh. Obrigado. QV2 sobre 2mh. Vezes o ΔS no eixo Y. Mas quanto que vale o ΔS no eixo Y? Quando a partícula, quando essa carga vai daqui até aqui, qual a distância que ela anda no eixo Y? No eixo Y ela anda uma distância h. Portanto, estamos usando o Torricelli para o eixo Y. Simplesmente isso, h. Agora, repare que eu posso cortar esse h com esse h, esse 2 com esse 2, e eu descubro que a velocidade final que ela bate lá no cantinho, no eixo Y, vai ser igual a raiz quadrada, já tirei a raiz aqui, porque lá é o quadrado, né? De QV2 sobre N. Lembrando que esse Q é o módulo de Q, na verdade. Agora eu vou aplicar a mesma formulinha. Como isso é um move, eu posso falar que o ΔS no eixo Y sobre ΔT é igual a V0y mais V sobre 2. Vy, desculpa, sobre 2. É a mesma coisa que a gente tinha feito aqui em cima para o eixo X. Aliás, eu deveria ter colocado aqui os índices X, né, só para ficar mais bonitinho, né? Aqui é V0x, aqui é Vx, aqui é ΔS no eixo X. Estamos aplicando agora para o eixo Y. Então, fica ΔS... quanto que vale ΔSY? Vale H, né? A gente já viu. ΔS no eixo Y é H. Vou apagar aqui. ΔS no eixo Y é H. Vai ficar H sobre ΔT é igual a V0y, que é 0, mais Vy, que eu acabei de descobrir, raiz quadrada de QV2 sobre N, QV2 sobre N, dividido por 2. Agora eu vou isolar o tempo aqui. Então, eu concluo que o ΔT vai ser igual a 2H sobre a raiz quadrada de QV2 sobre N. De QV2 sobre N. E por que eu isolei o tempo no eixo X, e aqui no eixo Y, né? E também eu tinha isolado ele no eixo X. Por que eu isolei esse tempo? Porque o tempo tem que ser igual. Lembra que essa foi a condição que a gente viu para resolver o exercício. Para que ela bata certinho aqui nesse ponto, o tempo que vai demorar para ela andar essa distância aqui L, que a gente colocou na equação, tem que ser o mesmo tempo que ela vai demorar para andar essa distância H. Tem que ser igual, né? Para ela bater aqui, ela vai andando. Se você pensar no movimento no eixo X, essa bolinha chega aqui no mesmo instante que ela chega aqui embaixo. Ó. Eu quero dizer assim, esse é o movimento no eixo X que ela faz. E esse é o movimento no eixo Y. E eles chegam, ela chega aqui no eixo X no mesmo instante que ela chega no eixo Y. Por quê? Porque é uma bolinha só que chega nessa ponta. E quando ela chega aqui, ela chegou aqui no eixo X e chegou aqui no eixo Y. Portanto, o tempo tem que ser o mesmo. Se o tempo tem que ser o mesmo, agora é só igualar esses dois tempos aí.
Então vamos lá, igualando os tempos. Fica 2h, estou colocando primeiro esse tempo no eixo y, 2h sobre a raiz quadrada de QV2 sobre M, de QV2 sobre M, é igual o tempo que a gente tinha achado lá no eixo x, deixa eu subir aqui, que é 2L sobre a raiz quadrada de QV1 sobre M, 2L sobre a raiz quadrada de QV1 sobre M, que multiplica 1 mais raiz de 2. É isso, né? Só conferir aqui em cima se é isso, 1 mais raiz de 2, acho que é 1 mais raiz de 2, isso. QV1 sobre M, isso. Então aqui, notem que eu posso cortar esse 2 com esse 2, em primeiro lugar. O que mais que eu posso fazer? Eu posso pegar esse... deixa eu ver. Eu vou pegar esse L, que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. E vou pegar esse daqui, esse trambolho aqui que está do lado esquerdo, dividindo, e vou passar para o outro lado multiplicando. Então fica assim, ó. Vamos lá. Fica H sobre L. H sobre L. É igual a raiz quadrada de QV2 sobre M. QV2 sobre M. Sobre a raiz quadrada. Eu acho que era melhor ter passado... Deixa eu ver. Não, continua assim, vai. Raiz quadrada de QV1 sobre M. Aqui embaixo, 1 mais raiz de 2. Não gostei muito desse 1 mais raiz de 2 aqui embaixo, mas tudo bem. Por enquanto, vamos deixar assim. Então, H sobre L é igual a raiz quadrada de QV2 sobre M, raiz quadrada de QV1 sobre M, beleza. 1 mais raiz de 2. Então, só para o desencargo de consciência, eu vou tirar esse 1 mais raiz de 2 daqui da direita e vou passar ele multiplicando para cá. Então, vai ficar H sobre L, que multiplica 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz de 2. Agora é só manipulação matemática, é isso que eu estou querendo dizer. Vai ser igual... Aí sobrou essas duas raízes aqui, ó, a divisão dessas duas raízes. E lembra que divisão das raízes é a raiz da divisão. A propriedade da radiciação é a raiz da divisão. Uma raízona grandona de QV2 sobre M, isso é um M, tá? Dividido por QV1 sobre M. E agora, continuando aí, fica... Do lado esquerdo eu não vou mexer por enquanto, então fica H sobre L, que multiplica 1 mais raiz de 2. Isso é igual... Agora lembra que a divisão de duas frações eu posso manter a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então eu vou manter a de cima, que V2 sobre M, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Qual é o inverso de QV1 sobre M? É M sobre QV1. QV1. Fazendo isso, eu percebo que eu posso cortar esse M com esse M, esse Q com esse Q, que me faz chegar a H sobre L, que multiplica 1 mais raiz de 2 do lado esquerdo, isso não mudou, é igual a raiz quadrada de V2 sobre V1. V2 sobre V1. Agora, para tirar a raiz aqui do lado direito, eu vou elevar dos dois lados ao quadrado, tanto desse lado quanto desse lado, só para assumir essa raiz aí. O que me vai fazer chegar a H sobre L ao quadrado, estou colocando aqui ao quadrado. Esse 1 mais raiz de 2 eu já vou elevar ao quadrado, então lembra que dois números somados ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado de raiz de 2 é 2. Isso é igual a V2 sobre V1. V2 sobre V1. Agora eu posso somar aqui, ó, esse 1 mais 2 dá 3, né?
Então fica H sobre L ao quadrado, que multiplica 3 mais 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Isso é igual a V2 sobre V1. E o que o exercício pediu na letra B é V2. Então eu vou isolar o V2 passando o V1 para o outro lado. O que me faz chegar à resposta final, ou quase final. V2 é igual a H sobre L ao quadrado, que multiplica 3 mais 2 raiz de 2, 3 mais 2 raiz de 2, vezes V1. E essa é a resposta final, que ele pediu quanto que vale V2. E repara que V2 ficou em função dos dados do problema. H, L, isso aqui é um número, e V1. V1 também é dado do problema. No entanto, como ele pediu V2, alguém poderia pensar, se ele pediu V2 é porque ele também não sabe V1. Aí tudo bem, então você poderia, para sumir com esse V1, você poderia usar a letra A. Pegar a letra A aqui, ó. Lembra, nem sei onde está a resposta da letra A, tem algum lugar aqui. Lembra que a letra A gente descobriu a velocidade vetorial e ela ficou em função de V1. Então eu poderia isolar esse V1 aqui, e levando os dois lados ao quadrado, fica V1 vezes Q sobre M é igual o módulo dessa velocidade vetorial, que eu vou chamar só de V ao quadrado, e aqui eu isolo o V1. Então fica V1 é igual a mv quadrado sobre Q, mv ao quadrado sobre Q. Aí eu poderia pegar esse V1 e substituir lá no que eu achei, e aí o V2 ia ficar em função do H, do L, do M, do Q e dessa velocidade que eu achei no item A. Mas eu prefiro deixar assim, eu acho que assim fica mais bonitinho e é suficiente. Portanto, essa é a resposta final. Obrigado, até o próximo exercício.